Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus estejam com todos. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens intitulada O Fruto do Espírito, que foi uma bênção. Nós ouvimos Deus falar muito conosco ao longo de mais essa jornada. E hoje nós veremos sobre o fruto do domínio próprio. Domínio próprio. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, dos versos 22 até o verso de número 27. Diz assim a palavra de Deus: para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas os fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem um alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno-me escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Abaixe sua cabeça. Pai Santo, obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento solene. Obrigado, Pai, pela tua graça e misericórdia. Nós estamos, Deus, mais uma vez diante da tua palavra e clamamos a ação do teu Santo Espírito. Abra, Deus, o nosso coração, abra o nosso entendimento. Fale conosco, Deus. Mude o nosso interior, para que o nosso exterior, Senhor, seja visto apenas Cristo Jesus, refletido a imagem do teu Filho amado em todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, agimos e pensamos. E obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, de poder te servir. Essa oração, Deus, que nós fazemos, Pai, de forma alguma nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de usar uma ilustração que se chama, que conta, aliás, a história de dois personagens numa floresta, sendo um dos personagens um bem provocativo e o outro bem controlado. Mas a história mostra que podemos perder o controle, nós podemos perder o domínio próprio, mesmo tentando manter a pose de equilíbrio, que muitas das vezes eu e você aparentamos ter. Amém? Então vamos lá. Havia na floresta uma formiga e um elefante. Olha o contraste, uma formiga e um elefante. O elefante, ele era paciente, ele era extremamente gentil, mas a formiga, ela era muito, mas muito diferente dele. Ela vivia caçoando o pobre elefante. Ela zombava do tamanho dele, zombava do seu tamanho, do tamanho da sua tromba, das suas patas, enfim, de tudo, ridicularizava o coitado. Ela dizia: por que você tem um nariz tão comprido assim? Suas orelhas, meu Deus, são gigantes. Além de tudo, você tem cara de bobo. E ela fazia o mesmo com os demais animais da floresta. Ela importunava o tigre, o macaco, os pássaros, mas todos eles, irritados com o comportamento dela, se afastavam e a ignoravam completamente. O único que ainda tinha paciência era o coitado do elefante. Ela não percebia o quanto ele era gentil com ela e não passava um minuto sem provocar ele. Um dia, um belo dia,
depois de horas e horas de provocação, não satisfeita com o que já tinha feito, ela subiu pela pata do elefante até as suas orelhas e começou a fazer novas ofensas a ele. Você é tão pesado, tão gordo, você não consegue fazer nada de ágil com esse seu tamanho. E cheio de tudo aquilo, o elefante então falou o seguinte: eu posso ser lento, eu posso ter orelhas grandes, eu posso ter um nariz enorme, mas pelo menos eu sei nadar. Então o elefante começou a entrar num lago sem dizer uma única palavra, e a formiga se desesperou e começou a pedir socorro, socorro, mas de longe. Os animais ouviam os gritos dela e nada fizeram, só observavam. Quanto mais o elefante entrava na água, mais a formiga gritava desesperada. Por fim o elefante mergulhou completamente e a formiga foi arrastada pela correnteza, e custou muito, mas muito, para ela conseguir sair da água. Moral da história: até quem tem paciência de elefante pode perdê-la um dia. E aqui eu quero começar fazendo uma pergunta: quem você acha que errou nessa história? O elefante ou a formiga? O elefante ou a formiga? Ambos erraram. Ambos erraram. Meus irmãos, o domínio próprio é o último fruto do Espírito, relatado no livro de Gálatas, lá no capítulo número 5. Mas o que é esse tal de domínio próprio? Domínio próprio quer dizer a capacidade para dominar impulsos, exercer o controle sobre os nossos atos, as nossas emoções. Domínio próprio é uma virtude que caracteriza a vida de um verdadeiro cristão. A Bíblia, ela não nos deixa dúvidas quanto a esse ensino. E o proveito dessa virtude é visto também onde? Lá no Velho Testamento. Quer ver? Provérbios 16, 32. Presta atenção. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Meus irmãos, o domínio próprio, ele é fundamental para controlarmos todas as áreas da nossa vida. Essa virtude é uma virtude cristã. Ela coloca limites nas nossas escolhas, ela coloca limite nos nossos desejos, ela põe limite até no que nós pensamos. Aliás, esse fruto espiritual, ele deve controlar o que eu e você comemos, o que eu e você bebemos, o que eu e você vestimos, o que eu e você falamos, o que eu e você ouvimos, entre todas as demais ações a qual eu e você tomamos diariamente. Todas as facetas da vida cristã devem ser moderadas e limitadas pelo domínio próprio. Quem não tem domínio próprio se torna vítima fácil dos males e corrupções que existem nesse mundo. A pessoa que não se domina será vítima de egoísmo, de avareza, que a Bíblia inclusive chama o quê? De idolatria. E o Senhor Jesus Cristo nos adverte fortemente contra os perigos desse pecado, lá em Lucas capítulo 12, depois você lê em casa, Lucas capítulo 12. Meus irmãos, quem não exerce o domínio próprio sobre as suas emoções, ele vai se tornar também vítima do quê? De orgulho, de arrogância, entre outras coisas. Meus irmãos, é triste ver tanta gente esbanjando arrogância, orgulho, se sentindo ou querendo se passar melhores do que os outros, até no meio religioso, dentro
das igrejas encontramos com muita tristeza pessoas que são verdadeiros narcisistas espirituais. Os que não se dominam, eles vão se tornar também vítimas, sabe do quê? Dos prazeres. Entre adorar a Deus e se divertir, vão preferir fatalmente a diversão. Meus irmãos, é a falta do domínio próprio que tem gerado a extrema corrupção que eu e você temos presenciado aí fora a cada dia, e que cresce a cada dia. É a ausência do domínio próprio que tem levado muitas pessoas a serem coniventes com as coisas desse mundo, a concordarem com as coisas desse mundo, a acharem normal as coisas desse mundo, fazendo, por exemplo, da mentira, que é filha de Satanás, uma ferramenta, vamos lá, para enriquecimento ilícito, por exemplo, entre tantas outras coisas. Por tudo isso, a última parte do fruto do Espírito que nos é apresentado lá em Gálatas 5 é simplesmente indispensável na minha e na sua vida. Amém? Meus irmãos, o fruto espiritual do domínio próprio, ele não é natural de mim e de você, do ser humano. Não é. Essa qualidade não faz parte do meu e do seu caráter. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é viciado e controlado pelo pecado. Assim nós podemos dizer que o homem carece da graça redentora de Deus para se libertar justamente da escravidão que o pecado acomete o meu e o seu coração. E isso acontece quando o meu e o seu coração ele é regenerado pelo Espírito. Sem essa ação do Espírito Santo de Deus, tudo que nós fizermos em termos de domínio próprio terá motivação errada, que geralmente não glorifica a Deus, mas exalta a mim e a você, a nós mesmos. E nesse processo aqui de transformação, o homem recebe o fruto do domínio próprio, que o capacita a controlar os seus ímpetos, controlar os desejos, pensamentos, atitudes, primeiro diante de Deus, depois sendo visto diante dos homens. O fato é que não apenas os crentes, mas também os incrédulos lutam para controlar e dominar os seus desejos, os desejos carnais diante de Deus. Tiago, ele descreve esses desejos como algo que nos arrasta, algo que nos atrai para o pecado, como um imã. Tiago 4, verso 1, presta atenção. De onde que vem? De onde que vem as guerras e discórdias que há entre vocês? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? O que Tiago está dizendo aqui? Justamente isso. O que nos motiva? O que nos leva a guerrear contra tudo isso? É o desejo meu, guerrear contra o Espírito Santo de Deus. Já o apóstolo Paulo vai falar que esses desejos são enganosos. Efésios 4, 21 e 22, presta atenção. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Irmãos, o homem sem Cristo é corrompido pelo pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E esses desejos pecaminosos, eles são tão perigosos, mas tão perigosos, justamente porque moram dentro do nosso próprio coração. Tá bom, pastor, tá, eu já entendi, beleza. Agora eu sei que o domínio próprio sem Cristo Jesus não passa de mero interesse. Já entendi que sem Jesus não dominaremos a nós mesmos para a glória de Deus. E
também entendi que uma vida de cultivo, de promoção desses pecados, só trará prejuízo a nós mesmos. Ok, pastor, eu entendi. Mas como que nós podemos vencer esse pecado da falta de domínio próprio, de forma prática, na minha e na sua vida? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que precisamos entender para vencer esses desejos e desfrutar do domínio próprio, o cristão deve seguir a instrução do apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, versos 24 e 25. Presta atenção. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. O que isso significa? Significa que eu e você devemos diariamente crucificar a nossa carne, ou seja, morrer para os desejos que destroem a minha e a sua vida espiritual e nos impedem justamente de manifestar esse fruto espiritual do domínio próprio. Amém, irmãos? Amém. No livro de Provérbios encontramos o seguinte ensinamento, Provérbios 25, verso 28, presta atenção. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode se conter. Em outras palavras, uma cidade sem muro, ela é o quê? No contexto antigo, era uma cidade indefesa, presa fácil para os inimigos. De igual forma, um cristão sem o domínio próprio, ele está indefeso, tornando-se presa fácil para os desejos pecaminosos do meu e do seu coração, além das ações do inimigo na minha e na sua vida. Dificilmente nós conseguiremos exercer o domínio próprio nas situações críticas da nossa vida, se ele não estiver protegido com os muros de uma vida devocional a Deus sólida e constante, aos pés da cruz de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Sem isso, presa fácil. Meus irmãos, será que nós temos manifestado o fruto do domínio próprio nas situações que eu e você vivemos em todas as áreas da minha e da sua vida? Faça essa pergunta a você mesmo. Meus irmãos, de forma geral e recorrente, nós somos muito aptos a julgar os outros pela falta de domínio próprio nas áreas em que eu e você somos o quê? Mais fortes. Já parou para perceber? Sabe aquela área da sua vida que você tem um pouco mais de controle? Quando você vê alguém que cai naquilo lá, você... É natural meu ser isso. Natural. A gente olha para o que a gente tem um pouco mais de controle, e quando vê alguém errando naquilo, pronto. Parece que a gente não consegue, a gente tem que externar aquilo. A pessoa não suporta, vou dar um exemplo, a pessoa não suporta, sei lá, bebida alcoólica, um exemplo. É beber um gole de vinho, um gole de cerveja, ele põe os bofes para fora, ele não gosta, não suporta. Mas quando vê um outro caindo pelas ruas aí, na hora, ao invés de você lidar com o que o Evangelho pede para mim, para você, nos ordena para mim, para você, primeira coisa que vem na cabeça, é um vagabundo mesmo. Não, podia estar lá fazendo isso, mas não está aqui, enchendo a cara de cachaça. Não, eu conheço ele, aí, isso aí é maneiro do teu caixa, pode cortar. É pau d'água, cachaceiro, lá abandona aí. Mas quando alguém olha para você e te chama, por exemplo, de morto de fome, aí você se ira. Aí você sobe nessa manca. Fulana não pode, ela não pode ver homem bonito
que só falta se esfregar nele. Onde já se viu isso? É uma sem vergonha mesmo. Onde já se viu um negócio desse, uma coisa dessa? Mas a pessoa se zanga quando apontam para ela a forma como ela trata talvez o marido dentro de casa. Aí ela fica possessa. Eu não vou comprar mais nada. Presta atenção, não compro mais nada na quitanda lá do fulano. Deus me livre. Aquela balança dele lá é mais ladra do que ele mesmo. Pois é, o troco que a coitada da moça da farmácia deu errado a você, você deixou que fosse descontado dela. Apesar de saber que ela te entregou a mais, o que você fez? Você foi lá devolver? Ou correu para marcar, sei lá, o cabelo, a unha, ou a pagar a conta de luz que estava atrasada? O problema é dela, ela que errou, ela que pague. Meus irmãos, todos nós somos tentados em alguma área da nossa vida. O descontrole pode estar na comida, pode estar na bebida, na língua, nos desejos, nos pensamentos e nas reações que eu e você temos. Eu e você já vivemos num mundo agitado, conturbado, injusto. E se faltar a calma, a moderação, sobriedade, domínio para agirmos e reagirmos às situações complicadas, nós estamos perdidos. Vai virar terra de ninguém. Amém? Segundo ponto. Nós precisamos considerar as áreas da nossa fraqueza, considerar mesmo as áreas que nós somos fracos e buscarmos aprimorar ali esse fruto espiritual, aprimorar o nosso autocontrole naquela área sensível. Mas para isso devemos colocar em prática alguns passos bem importantes, muito importantes. Vamos lá, passo número 1. Conhecer as fraquezas e as áreas que você não tem domínio próprio. Isso é fundamental. Sabe aquela área que você nunca teve domínio próprio desde criança? E mesmo depois de adulto, depois de reconhecer isso na sua vida, vou falar de mim, na minha vida, e Cristo mudar o meu interior, as consequências dessa falta de domínio até hoje, irmão, me custa caro. Sabe uma coisa com que eu sofro? E creio que muitas pessoas devem sofrer também? Com a glutonaria. O que é a glutonaria? A vontade de comer além do necessário. Comer demais. Eu vim de uma origem, minha família foi muito humilde. Mas, meus irmãos, muito humilde mesmo. Deus teve muita misericórdia de nós. Meus pais com muita luta, muita batalha, muito sacrifício, penaram para manter o nosso lar de pé. Mas Deus sustentou todo momento. Nós éramos na época 5 pessoas dentro de casa, a família. E obviamente as coisas eram muito escassas, regrada, controlada. Quando se tratava justamente do quê? Comida, por exemplo. Deus nunca deixou faltar o que era necessário. Nunca. Mas o meu coração pecaminoso olhava para aquilo e achava que o que era necessário podia não haver mais amanhã. Era assim que eu pensava. Conclusão. Vocês lembram antigamente que tinha uns pão bengala desse tamanho, grandão? Lembra, né? Dava para uns 4 ou 5 comer tranquilamente. No café da manhã ou no café da tarde, um daqueles era só meu. Ninguém tascava, daquele tamanho. Eu cortava o bicho no meio assim, ó, ainda passava metade do pote de margarina. Margarina, que manteiga era impensável naquela época. Margarina. Sabe a sensação de não saber se teria mais depois? De não entender, de não compreender que Deus não ia deixar faltar? Eu comia. Eu queria comer cada vez mais. Sabe, garantir o amanhã através da comida de hoje. Enquanto isso ficava dentro das paredes da minha casa, dentro dos mares,
problema é quando saía. A casa dos outros, né? Irmãos, eu não comia para viver, eu vivia para comer. Meus pais, coitado, às vezes achavam até bonito aqui. Eu brinco com a minha mãe hoje, ela sabe disso. Não, ele está crescendo. Deixa o menino comer. E eu passei todo o meu período de formação, da minha genética, do meu corpo, desenvolvimento, ingerindo muito mais do que era necessário. Sabe o resultado disso? Minha luta com a balança hoje. E hoje eu sei que eu tenho que glorificar a Deus também nessa área. E graças ao Senhor, exerço muito mais domínio próprio sobre isso hoje do que anteriormente. Mas a minha vontade ainda é de comer mais do que eu preciso, mais do que é necessário. Irmãos, é uma luta. E tem gente que é o contrário, não quer comer. Meus irmãos, na cabeça de um gordinho, ele jamais vai entender isso. Isso não faz sentido. Como assim você não quer comer? Mas tem gente que não quer comer. Pois a luta dela também é com a comida, só que de forma contrária. Olha como é que é. Assim como comer demais trará consequências graves, comer de menos também trará. Pai, mãe, fique atento com os seus filhos. Comer demais é pecado, comer de menos também. Não podemos negligenciar para mais ou para menos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Tem que haver equilíbrio. Amém. Comer demais é glutonaria. Comer de menos pode ser outro pecado motivando a pessoa. Agora vamos para o adulto. Vaidade, por exemplo. Vaidade. Por que você não come? Não, eu estou sem fome, mas está lá por dentro, morrendo de fome. Mas por quê? Ela não quer engordar. Por quê? Porque é feio. Tá, mas é a sua saúde, irmão. Alô? E a sua saúde? Percebeu como que a gente negligencia por falta de domínio próprio a área fundamental para a vida, que é a saúde, em prol do quê? Do que gradativamente nós vamos perder ao longo dos anos, que é a estética. Estou dizendo que tem que também virar um relaxo, não é isso? Equilíbrio, mas entre a beleza, a estética e a saúde, preciso falar alguma coisa? Não, né? Temos que dominar essa área da nossa vida, dominar todas as áreas da nossa vida. Temos que reconhecer onde há desequilíbrio, onde temos lutas, e dominar, firmado em Jesus e colocando a vida em ordem, seja qual área for. Amém, igreja? Amém. Passo número 2. Nós temos que reconhecer Jesus como o Senhor das nossas vontades, pensamentos e desejos. Sabe aquela vontade incontrolável de fazer algo que é ilícito aos olhos de Deus e da sociedade? Deus, ou talvez só de Deus, mesmo que a sociedade aprove, que ela não se importe, que ela ache normal, mas Deus não acha. Eu e você temos que pensar assim: como que Jesus agiria aqui? Como que ele se portaria nessa situação? Como que Jesus pensaria acerca de tudo isso? Se ele estivesse no meu lugar, como que ele faria? Sabe aquele moço bonitão que entrou no trabalho? Aquela moça exuberante que entrou, sei lá, na loja ou na academia? Então, eu acho que ela está dando bola para mim. Tá, irmão, mas você é compromisado, né? Você não é casado, noivo, não namora? Se sim, corra disso. Se você se diz crente em Cristo Jesus, pegue o caminho contrário a isso. Não, pastor, eu sou solteiro. E ela também. Mas você é crente, certo? E a outra pessoa também é.
Você sabia que Deus não aprova o julgo desigual? Sabiam disso? Deus não aprova o julgo desigual. O que Jesus faria aqui? Essa é a pergunta que você tem que fazer, irmão. Essa é a pergunta que você tem que fazer para você naquele momento. Olha a Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor faria aqui? 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Presta atenção. Não vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça. Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? Você é compromissado com Deus e com o seu cônjuge? Seja marido, esposa, namorado, noivo, se controle, se afaste. Você é compromissado com Deus, sem cônjuge, mas a outra pessoa não é, se controle, se afaste. Não, pastor, mas eu vou. Não, o senhor não está entendendo. Eu vou caminhar com ela e ela vai se converter. Olha, se tem uma armadilha que o crente, principalmente jovem, cai, é essa. Deus não admite isso. Por que não admite isso? Porque você vai se perder, irmão. Você vai se perder. É uma questão de escolha sua. Entre fazer a vontade do seu coração ou fazer a vontade de Deus. É uma escolha sua. A pergunta que tem que fazer: o que Cristo faria nesse momento? Submeta-se a Cristo e haja conforme Cristo agiria. Amém, irmãos? Amém. Passo 3. Diga não aos pensamentos que vão te levar ao descontrole. Porque os pensamentos vêm na nossa mente. Quer você queira, quer não. Eles vêm. Não, pastor. Ela não é ainda, mas eu vou trazer essa pessoa para Cristo. Você vai ver, pastor. Ela vai se converter. Você acha que é fácil assim? Que é você que tem o controle dessa situação? Meus irmãos, quem faz isso é Deus. Quem traz alguém a Cristo é Deus, não é você. Você está se expondo. É o contrário, você está se expondo aos perigos desse mundo. Não te dou 2 tempos para você estar preferindo a diversão do que a voz de Deus. 2 tempos. Sabe o desejo de voltar a afundar nos prazeres desse mundo? Por causa do quê? Do seu descontrole. Irmãos, não podemos brincar com o nosso coração. A gente vai cair. Brincou com o coração, você cai. Em 2 tempos, a chance de você deixar comunhão com Deus e reatar com o mundo, mas são imensas. Eu estou usando um exemplo de relacionamento aqui, mas pode ser qualquer outro. O Senhor vai trazer a pessoa para Cristo se for a vontade dele. A vontade de Deus, se for a vontade dele, é de fazer a pessoa vir, não de empurrar você para o mundo. E a gente se coloca nesse lugar. Mas o que está motivando eu e você? É fazer a vontade de Deus? Não. É o desejo do meu e do seu coração. Eu peguei esse exemplo aqui porque nós já vimos falando dele, mas pode ser qualquer outro tipo de exemplo que nós não exercemos domínio próprio. Amém? Se o que está pensando, você está pensando, te coloca em risco de perder o controle, olha a Deus. Se o que está atormentando a sua cabeça, vocês, irmão, nós sabemos, no fundo nós sabemos o que pode levar a gente a afastar de Deus. A grande questão é a quem nós vamos dar ouvidos. Ore ao Senhor nesse momento. Se o que você está pensando te coloca em risco de perder o controle naquela área, ore a Deus. Sabe por quê? Olha o que ele disse em 1 Coríntios 10, 12 a 13. Presta atenção. Assim aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que
que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que possais suportar. Ore a Deus. E um detalhe importante aqui, viu? Deus está falando de tentação, não de provação. Tem muito crente que adapta essa palavra aqui e tira totalmente esse verso do contexto. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, e não provação. Tentação provém do diabo, provação provém de Deus. Deus não tenta, Deus prova a minha e a sua fé. Amém? Amém. Afaste os pensamentos que podem levar você a perder o controle. Passo 4. Ore, sempre pedindo força para controlar os nossos apetites pelo pecado. Meus irmãos, quando nós estivermos diante dos desafios, das situações em que nós podemos perder, exceder o limite, passar da conta, perder o controle total, chutar o barco, como se diz, a coisa que nós somos menos tendenciosos a fazer, sabe o que é? É justamente orar. E isso é um erro grave. Quando Paulo disse lá em Tessalonicenses 5,17, um verso muito conhecido para a maioria dos crentes: orai sem. É sobre isso que Paulo está falando. Não é apenas no quarto à noite, na hora de dormir, arrependido por ter perdido a razão durante o dia, por exemplo. Não. É orar no momento da dificuldade, justamente para não precisar pedir perdão a Deus por aquele erro. Te ofenderam? Ore. Humilharam você. Você foi feito de capacho. Ore. Menosprezaram você. Colocaram você abaixo de zero. Ore. Te injustiçaram. Olha, você foi prejudicadíssimo. Ore. Te engrandeceram, elevaram você lá nas alturas, enalteceram você. Ore. Não dê espaço no seu coração por inimigo. Tem um filme antiguinho até, com os atores Keanu Reeves e Al Pacino, chamado Advogado do Diabo. Quem já viu esse filme? Quem não viu, assista. Não sei se na Netflix tem, ou sei lá, nos streams aí. Tiver a oportunidade de assistir, veja. Esse filme ilustra muito bem o que eu estou falando. Não confie no seu próprio entendimento e nem dê lugar ao diabo. Ore. Ore, irmão. Amém? Amém. Passo 5. Obedeça a Deus em todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, obedecer a Deus em todas as áreas da minha e da sua vida, primeiro requer saber o que é a vontade de Deus para as áreas da minha e da sua vida. Eu quero obedecer a Deus, mas não sei. Você vai obedecer a Deus? Lógico que não. Ai, pastor, eu caí em pecado, eu desagradei a Deus, eu perdi o controle naquela situação, e minha vida agora está de pernas para o ar. Mas é que eu não sabia, pastor. Se tem uma coisa que o pastor ouve, é isso. É isso. Dia após dia, ano após ano. A pergunta que fica é: tá, irmão, mas por que você não sabia? Vamos lá. Como que você ficamos sabendo sobre a vontade de Deus para mim e para você? Só tem duas formas: a Bíblia e a explicação da Bíblia, ou seja, pregação, ouvir Deus falar com você. A Bíblia, eu e você podemos até ter em casa, mas a explicação sobre o que lemos, nós aprendemos onde? A igreja, no culto. Esse foi o projeto de Deus, por causa justamente disso. Se a pessoa ela afirma que perdeu o controle porque não sabia, das duas, ou
lê a Bíblia, ou se lê, não entende nada do que ela lê. E se não entende nada do que ela lê, será que a culpa é do pastor dela que não ensina? Ou será que ela prefere muito mais as programações que o mundo tem do que vir ao culto? Pensa aí, irmão. Geralmente, pastor é procurado para ajudar com um problema e não para orientar, para que não criemos problema. Já pararam para perceber? Que pastor ele é automaticamente acionado quando a casa caiu. Mas antes da casa, para não cair, o telefone não toca. Eu acho que nenhum pastor por aí. É impressionante. Mas até aí, para o pastor, tudo bem, irmãos, tudo bem. Nós sabemos disso, e Deus também, óbvio. Mas precisava ser assim? É óbvio que não. Para que perder tempo resolvendo o problema criado por não saber qual que é a vontade de Deus para nós? Não seria muito melhor investir nosso tempo em fazer o reino de Deus crescer? E ter que ficar apagando incêndio na nossa vida, um atrás do outro? O cristão tem que amadurecer na fé. E trocando em miúdo, seria isso aqui. Ser maduro na fé, controlado no Espírito Santo de Deus, significa uma vida muito mais voltada para o crescimento do reino do que resolver o problema criado por nós mesmos. Amém? Eu sei que às vezes cansa, que muitas vezes desanima, muitas vezes nós achamos que nem crente nós somos, de tanta coisa errada que eu e você fazemos. Mas aí vem o último passo de hoje, o passo número 6. Presta atenção. Não desista. Persevere, mesmo depois de ocorrer algum fracasso. Amém, irmãos? Amém. Nós somos falhos, somos pecadores, somos desobedientes a Deus por natureza. E Deus sabe disso. O problema é quando nós esquecemos. A nossa caminhada cristã, se nós não nos mantivermos próximos a Deus, nós iremos, conforme disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18. Presta atenção. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Não desista. Não se deixe seduzir por esse mundo. Não se deixe levar pelos pecados do seu coração. Ore a Deus, submeta-se a Cristo. Coloque sua vida aos pés daquele que te salvou. Aprenda a descansar, irmão. Mas não desista. A batalha ela é imensa, mas a recompensa ela é muito, mas muito maior. Amém, igreja? Amém. Muito maior. Muito maior. Eu gostaria de finalizar essa série de sermões sobre o fruto do Espírito, pedindo a Deus que não apenas a temperança, o domínio próprio, seja uma realidade na minha e na sua vida, mas todas as virtudes do Espírito Santo, todas elas que façam parte da minha e da sua vida também. A fim de que nós cumpramos a nossa missão nesse mundo, a missão de brilhar aí fora como astros, de ser sal, de ser luz, no meio da sociedade pervertida, corrompida, vivendo como verdadeiros filhos de Deus, como autênticos filhos do Rei, inculpáveis, irrepreensíveis. Amém. Vivendo de uma natureza pecaminosa que nos destituiu da glória de Deus, vindo dessa realidade a novas criaturas restauradas pela graça de Deus em nós. Amém. Que o Senhor nos ajude a cada dia viver para a sua honra e glória, que a nossa vida possa ser ramos ligados na videira, onde os frutos são dados de forma constante, contínua, frutos do Espírito Santo de Deus, frutos do amor,
e não de ódio, fruto de alegria e não de tristeza, fruto de paz e não de guerra, de contenda, fruto de bondade, benignidade, não de maldade e mal, fruto de fidelidade e não de desobediência, fruto de amabilidade e não de pesar, fruto de temperança, de domínio próprio e não de desequilíbrio e descontrole. Tudo isso pela graça de Deus Pai em Cristo Jesus e no Espírito Santo do Senhor que habita dentro de mim e de você. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça. Vamos orar a Deus.